E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver dois exercícios relacionados ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Para um escoamento bidimensional no plano XY, a componente x da velocidade é dada por u igual a vezes x, onde a é uma constante. Determine uma possível componente y para o escoamento incompressível. Quantas componentes y são possíveis? Para resolver o exercício, eu vou começar recorrendo à equação de continuidade na forma diferencial. Conforme vimos no vídeo anterior, essa expressão nos diz que a derivada parcial da massa específica ρ do fluido em relação ao tempo, mais o divergente aplicado à função vetorial dada por ρ vezes v é igual a zero. O escoamento é incompressível. Sendo assim, a massa específica ρ do fluido permanece constante. Ela não depende do tempo e muito menos da posição. Consequentemente, essa taxa de variação é nula. Logo, este termo é igual a zero. Como ρ é uma constante, eu posso simplificar ainda mais essa igualdade, escrevendo que o divergente do campo vetorial V é igual a zero. O operador diferencial vetorial del é dado por I versor del del x mais J versor del del y mais K versor del del z. Vou fazer o produto escalar com a função vetorial V, em que V representa o campo de velocidade do fluido. Esse campo aqui se encontra, o escoamento é bidimensional, portanto nós temos U na direção I versor, mais VY na direção J versor, mais zero na direção K versor. Tudo isso igual a zero. A partir da definição do produto escalar, nós temos, portanto, del del x aplicado à componente U, mais del del y aplicado à componente VY, mais zero, já que na direção do versor K, a componente da velocidade é nula. Sendo assim, essa soma de derivadas parciais é igual a zero. A componente U da velocidade V é dada por A vezes x. Portanto, a derivada parcial em relação a x de A vezes x é simplesmente A. Portanto, A mais del del y da componente VY é igual a zero. Portanto, del del y da componente VY é igual a menos a constante A. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir dessa equação diferencial parcial, vemos facilmente que a componente y do campo de velocidade V é dada por menos A vezes y mais uma função que pode depender da posição x e do tempo t. Sendo assim, nós temos uma infinidade de respostas possíveis para a componente Vy do campo de velocidade V, desde que a função satisfaça essas condições. Muito bem? A forma mais simples de Vy é aquela, portanto, em que f de xt é igual a zero. Então, admitindo que a função f de x e t é igual a zero, vemos que uma possível componente y do campo de velocidade v, representada por vy, é igual a menos a vezes y. Observe no quadro, portanto, a resposta obtida a partir do cálculo realizado. Vamos agora para o próximo exercício. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, para o segundo exercício. Observe a figura ilustrada no quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um amortecedor a gás na suspensão de um automóvel comporta-se como um dispositivo pistão-cilindro. No instante em que o pistão está afastado de uma distância L igual a 0,15 metro da extremidade fechada do cilindro, a massa específica do gás ρ, observe o quadro, é uniforme e o pistão
começa a se mover, afastando-se da extremidade fechada do cilindro com uma velocidade constante igual a 12 metros por segundo. Considere como modelo simples que a velocidade do gás é unidimensional e proporcional à distância em relação à extremidade fechada. Sendo assim, adotando o eixo X como referencial de análise e colocando a origem O na base fechada do cilindro, vemos que a componente U da velocidade do gás é diretamente proporcional a X. Ela varia linearmente de zero na extremidade fechada do cilindro até a velocidade de 12 metros por segundo no pistão. Portanto, quando x é igual a zero, U é zero, e quando x é igual a L, U é igual a V. Muito bem? Encontre a taxa de variação da massa específica do gás nesse instante, que eu represento por T0, e a partir daí, obtenha uma expressão para a massa específica média como uma função do tempo. Para resolver o exercício, eu vou começar indo em busca dessa relação de proporção entre a componente U da velocidade do gás e a posição x medida em relação à origem O. De acordo com o texto, quando x é igual a zero, U é igual a zero. E quando x é igual a L, em que L não necessariamente é 0,15 metro, a componente U da velocidade coincide com a velocidade do pistão. Sendo assim, eu posso escrever essa relação de proporção da seguinte forma: U é igual a V sobre L vezes x. Muito bem? Perceba que quando x é igual a zero, U é zero, e quando x é igual a L, U é igual a V. Muito bem? A partir de agora, para determinar a taxa de variação da massa específica do gás em relação ao tempo no instante T0, eu vou recorrer à equação de continuidade na forma diferencial. Conforme vimos no vídeo anterior, essa expressão nos diz que a taxa de variação com o tempo T da massa específica ρ do gás mais o divergente aplicado à função vetorial dada por ρ vezes o campo de velocidade do gás é igual a zero. Muito bem? Sendo assim, a taxa de variação da massa específica ρ com o tempo t mais esse produto escalar eu vou escrever da seguinte forma: o operador diferencial vetorial del é dado por I versor del x mais J versor del y mais K versor del z. Eu vou fazer o produto escalar com o campo vetorial ρ vezes o campo de velocidade do gás. Portanto, nós temos agora o seguinte vetor: ρ vezes u I versor mais ρ vezes 0 J versor mais ρ vezes 0 K versor. Tudo isso é igual a zero. A partir dessa igualdade, vemos que a derivada parcial da massa específica ρ do gás em relação ao tempo t mais a partir da definição do produto escalar, nós vamos obter aqui a taxa de variação espacial em relação ao eixo x de ρ vezes u, já que as demais componentes do campo de velocidade do gás são iguais a zero. Portanto, essa soma é nula. Muito bem? Agora, eu vou aplicar essa igualdade no instante t0, instante no qual a massa específica do gás vale 18 kg por metro cúbico e é uniforme. Portanto, no instante t0, ρ independe da posição de coordenadas x, y, z dentro do cilindro. Logo, ρ é uma função apenas do tempo. Sendo assim, nessa derivada parcial, ρ é uma constante. Logo, del ρ, del t no instante t0 mais ρ é uma constante e, portanto, sai da derivação. Logo, nós temos ρ vezes a derivada parcial da componente u
da velocidade do gás em relação a x. E essa soma é igual a zero. Consequentemente, Δρ, ΔT no instante t0 mais. Então aqui nós temos ρ, cujo valor a gente conhece, vezes a derivada parcial da componente u do campo de velocidade do gás em relação à posição x. Como u depende de x elevado à primeira potência, essa derivada parcial é simplesmente v sobre L. E isso tudo é igual a zero. Agora, no instante t0, eu conheço o valor de L, eu conheço o valor de ρ e conheço a velocidade do pistão. Logo, Δρ, ΔT no instante t0 é igual ao negativo de 18 kg por metro cúbico vezes 12 metros por segundo dividido por 0,15 metro. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar uma taxa de variação igual a menos 1.440. Então, Δρ, ΔT no instante t0 é igual a menos 1.440 kg por metro cúbico segundo. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora obter como a massa específica média do gás varia com o passar do tempo. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, para obtermos agora como a massa específica média do gás varia com o tempo t, eu vou partir do seguinte pressuposto. Por se tratar da massa específica média do gás, seu valor em qualquer instante de análise independe da posição no interior do cilindro. Desta forma, ρ é uniforme em qualquer instante de análise e, portanto, para obter essa dependência temporal, basta recorrer a essa equação diferencial parcial que vimos há pouco. Só que agora eu vou aplicá-la para a massa específica média do gás. Sendo assim, a gente parte agora dessa igualdade. Logo, Δρ, ΔT mais. Note o seguinte neste termo. Essa expressão é válida em qualquer instante t de análise. E em qualquer instante de análise, ρ é uniforme, independe da posição no interior do recipiente. Logo, ρ é uma constante para essa derivada parcial. Logo, eu posso retirá-la da derivação e multiplicar ρ simplesmente pela derivada parcial da componente u da velocidade do gás em relação a x. Essa dependência a gente conhece, portanto, Δρ, ΔT mais ρ que multiplica ΔU, ΔX. Essa derivada é simplesmente V sobre L. Agora, L varia com o tempo t, pois o pistão se move com velocidade constante. Sendo assim, L é igual a L0 mais V que multiplica t menos t0. Muito bem, essa soma é igual a zero. Como ρ depende apenas do tempo t, eu posso substituir essa derivada parcial por uma derivada ordinária. Muito bem? Sendo assim, essa derivada é igual ao negativo deste termo. Temos pela frente uma equação diferencial separável. Logo, dρ sobre ρ é igual a menos vdt sobre L0 mais V que multiplica t menos t0. Integrando ambos os membros da igualdade, a gente obtém do lado esquerdo uma integral de ρ0 a ρ e do lado direito uma integral
de T0 a T. Muito bem? Do lado esquerdo, a gente vai obter o ln de ρ barra, de ρ0 até ρ, e isso é igual. Do lado direito, para resolver essa integral, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou assumir que ômega, minha nova variável de integração, é L0 mais V, que multiplica T menos T0. Sendo assim, d ômega é igual à derivada dessa expressão em relação ao tempo, isso nos dá V dt. Logo, do lado direito, eu vou colocar o sinal negativo aqui do lado de fora, nós temos V dt no numerador, ou seja, d ômega sobre ômega. Logo, aqui nós vamos obter, pelo teorema fundamental do cálculo, o ln em ρ menos o ln em ρ0. A diferença entre esses dois ln's é o ln da razão, então o ln de ρ sobre ρ0, e isso é igual ao negativo do ln de ômega, em que ômega é. Então nós temos o ln de L0 mais V, que multiplica T menos T0 de T0 a T. Então observe no quadro a expressão obtida até aqui. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter o ln deste termo substituindo T por T, menos o ln deste termo substituindo T por T0. Então eu vou anular este termo. Como a diferença de dois ln's é o ln da razão, a gente obtém que o ln de ρ sobre ρ0 é igual ao negativo do ln do seguinte termo, da seguinte razão. Então nós temos L0 mais V, que multiplica T menos T0, sobre, quando eu substituo T por T0, esse termo vai embora, sobre L0. Muito bem? Logo, o ln de ρ sobre ρ0 é igual ao ln deste termo elevado a menos 1. Portanto, nós temos esse ln igual ao ln deste termo elevado a menos 1. Consequentemente, eu posso escrever que ρ sobre ρ0 é igual a L0 sobre L0 mais V, que multiplica T menos T0. Muito bem? Dividindo numerador e denominador por L0, você obtém que ρ é igual a ρ0, que multiplica. Então, nós temos 1 sobre 1 mais V, que multiplica T menos T0 sobre L0. Observe no quadro, portanto, a dependência temporal da massa específica média do gás. Muito bem? Note a partir dessa expressão que, à medida que o tempo passa, esse termo aumenta. Se esse termo aumenta, essa fração diminui. Consequentemente, um número cada vez menor multiplicando o ρ0 nos fornece uma massa específica média cada vez menor. Com isso, eu encerro este exercício. Até a próxima.